os alimentos e o processo. Então nós temos a fase de conhecimento, né? E a fase de execução, que é o cumprimento de sentença. Vamos estudar primeiro a fase de conhecimento aí da ação de alimentos. Bom, na fase de conhecimento, visa-se o reconhecimento do direito aos alimentos e do valor dos alimentos. Então, no processo de conhecimento, discute-se, primeiro, se tem ou não direito a alimentos. E, segundo, qual é o valor dos alimentos, tá? Então, visa-se obter o reconhecimento judicial do direito de receber alimentos. Muito bem. Bom, nós temos o rito da lei especial, da lei de alimentos, que é a lei 5478, 5.478 de 68. Temos esse rito especial, que é chamado de rito sumário da lei de alimentos. E temos o rito comum do Código de Processo Civil. Bom, quando que segue o rito comum ou o rito da lei de alimentos? Bom, a questão é a seguinte: se quem move a ação de alimentos tem a prova documental do vínculo de parentesco, ou do vínculo conjugal, ou do vínculo de união estável, se tem a prova documental, segue-se o rito especial da lei de alimentos, que é um rito sumário. Então, quem vai mover a ação é um filho que já é reconhecido, tem a certidão de nascimento, é o cônjuge, ou união estável, companheira que tem prova documental da união estável. Então, quando existe a prova documental do parentesco, do vínculo conjugal, isto é, do casamento e do vínculo de união estável, segue o rito da lei de alimentos, da lei 5478. Agora, se quem move a ação não tem a prova documental, comprovando o vínculo, daí é o rito comum do Código de Processo Civil. Que basicamente são duas hipóteses. Primeiro, uma ação de alimentos movida por filho não reconhecido. Quer dizer, um sujeito que não foi reconhecido move uma ação de alimentos. Então ele vai ter que provar nessa ação de alimentos que ele é filho. Então vai seguir o rito comum. Ele tem duas opções. Ele pode mover uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, ou então mover simplesmente somente a ação de alimentos. Ele tem esse direito também de mover apenas a ação de alimentos. Mas como ele não tem a prova documental do parentesco, vai ser o rito comum. Uma outra hipótese de rito comum, na união estável, quando o companheiro não tem a prova documental da união estável. Então imaginemos, a mulher viveu em união estável, mas não tem documento comprovando, então vai ter que seguir também o rito comum. Ok? Então, só para delimitar. Na fase de conhecimento, a ação de conhecimento visa-se obter o reconhecimento do direito aos alimentos, do valor dos alimentos. Qual o rito que segue? Se tem prova documental do parentesco, do vínculo conjugal ou do vínculo de união estável, vai seguir o rito sumário da lei de alimentos, da lei 5.478 de 68. Se não tem prova documental, daí segue o rito comum do Código de Processo Civil. Basicamente, filho não reconhecido quando move a ação de alimentos e na união estável quando não há documento comprovando a união estável. Ok? Nessas hipóteses de rito comum, não há previsão da liminar, mas teoricamente é possível os alimentos provisórios, desde que se comprove os requisitos da tutela antecipada. Desde que se comprove os requisitos, seria possível aí eliminar a tutela antecipada. Tá? Muito bem. Vamos falar do rito sumário, do rito especial aí da Lei 5.478 de 68. Tá? Então, relembrando, o rito sumário, quando tem prova documental da união, do parentesco, do vínculo conjugal ou da união estável. Quais são as peculiaridades aí? Primeira peculiaridade. A petição inicial pode ser subscrita pelo próprio autor, independentemente de advogado. Aqui é a primeira peculiaridade. É uma das raras ações que podem ser propostas sem advogado.
a ação de alimentos, baseado na Lei 5478, pode ser proposta sem advogados. Só que nesse caso, o juiz, ao despachar a inicial, já nomeia um advogado dativo. Então, pode ser proposta sem advogado, mas ao despachar a inicial, o juiz já nomeia um advogado dativo. Primeira peculiaridade é essa, então. Pode se mover sem advogado. A segunda peculiaridade é que o juiz ele é obrigado a dar a liminar, a conceder os alimentos provisórios, de ofício, ainda que não seja pedido. O juiz, ao despachar a inicial, ele já deve arbitrar os alimentos provisórios. Desde logo, ele já deve arbitrar os alimentos provisórios. Ele só não arbitra se o autor da ação declarar expressamente que não quer os alimentos provisórios. Quer dizer, é uma coisa muito rara, né? O autor declarar que não quer os alimentos provisórios. É o que diz o artigo 4º da Lei de Alimentos. O juiz, ao despachar a petição inicial, tem o dever de fixar os alimentos provisórios. E só não os fixará se o autor disser expressamente que não quer. Portanto, ainda que não haja pedido de alimentos provisórios, o juiz de ofício tem que arbitrar os alimentos provisórios. Tá? Muito bem. Depois o réu é citado pelo correio para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento. Tá? Citado, então, não é para apresentar a contestação, é citado para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cada parte pode ouvir até 3 testemunhas. O autor pode levar 3 testemunhas e o réu 3 testemunhas. Se o réu não comparecer, ele será revel. Vai se sujeitar aos efeitos da revelia, isto é, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, se ele não comparecer, a ação é procedente, presume-se verdadeiros. Ok? Agora, se o autor não comparece a esta audiência, o juiz arquiva os autos. Não vai poder prosseguir. Se o autor não comparece, o juiz arquiva. Não vai poder prosseguir. É um caso interessante, que é um caso de arquivamento sem extinção do processo. Quer dizer, o juiz não vai extinguir, vai mandar para o arquivo. Que geralmente o juiz extingue e manda para o arquivo. Aqui não, a lei diz que o juiz arquiva, mas não extingue, arquiva. Deixa lá, porque o autor pode depois requerer o desarquivamento. Bom, nesta audiência, então, petição inicial, então vem, só para relembrar o rito, petição inicial, decisão que concede a liminar, citação, daí a audiência. Na audiência, o primeiro ato é a contestação. Daí contesta, tá? Primeiro apresenta a contestação na audiência. Depois da contestação, o juiz tenta a conciliação. Então, tentou pela primeira vez a conciliação. Então, contestação, depois tentativa de conciliação. Se não ocorrer a conciliação, daí vem a prova oral, né? Pode ser o depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu, inquirição de testemunhas. Ok? Encerrada a fase oral, daí vem os debates. Cada parte vai falar durante 10 minutos. O autor fala 10 minutos, réu 10 minutos e o Ministério Público 10 minutos. 10 minutos para cada um. Encerrados os debates, o que o juiz faz? Sentença? Não. Encerrados os debates, o juiz tenta novamente a conciliação. Perceba que são 2 tentativas de conciliação. Se não houver conciliação, daí sim o juiz sentencia. Tá? Daí o juiz passa a ditar a sentença. Sentencia na própria audiência ou pode sentenciar depois também. Então, a audiência. Primeiro ato, contestação. Segundo ato, tentativa de conciliação. Terceiro ato, daí vem depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu. Encerrada a instrução, debates. 10 minutos para o autor, 10 minutos para o réu, 10 minutos para o Ministério Público. Encerrados os debates, nova tentativa de conciliação. Depois que vem a sentença. Mas primeiro tem a nova tentativa de conciliação. Ok, gente? Muito bem. Então, é importante isso. O Ministério Público, ele sempre vai participar da ação de alimentos, tá? Ainda que não haja interesse de menores, o Ministério Público, ele participa da audiência. Ele tem que participar da audiência, mesmo não tendo interesse de menores. Participa por força de lei. Ok? Questão interessante é saber se o Ministério Público tem legitimidade para mover a ação de alimentos.
Bom, o STJ editou a súmula 594 e resolveu o problema, dizendo o seguinte: o Ministério Público tem sim legitimidade para mover ação de alimentos em favor de criança ou adolescente, ainda que esteja em situação regular, ainda que seja uma criança ou adolescente que esteja sob o exercício do poder familiar, que não se encontre em situação de risco. Ok? Porque é o seguinte, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministério Público só poderia mover ação de alimentos em favor de criança ou adolescente que se encontrasse nas situações de risco do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então havia uma corrente forte nesse sentido. O MP só poderia mover ação de alimentos em favor de criança ou adolescente que se encontrasse em situação de risco do artigo 98. Ok? Mas a súmula resolveu o problema dizendo o seguinte: independentemente da situação de risco, ainda que seja uma criança ou adolescente que esteja aí sob o exercício do poder familiar, ainda que não esteja em situação de risco, independentemente de saber se existe ou não defensoria pública na comarca, o Ministério Público, portanto, tem sim legitimidade para mover ação de alimentos. Ainda que se trate de uma criança filha aí de pais aí bem estruturados, mesmo assim, o Ministério Público tem legitimidade para mover a ação em proveito de criança ou adolescente, qualquer que seja a situação da criança ou do adolescente.